E aí, hoje, então, a gente vai começar falando sobre isso, sobre as câimbras e os espasmos, e depois, quando finalizar esse slide, que é curtinho, rapidinho, nós passamos para o slide de sistema reprodutor, tá? Hoje, esse do sistema reprodutor vai ser como se fosse uma introdução ao sistema reprodutor. Ele não vai ser algo muito completo, não, porque nós vamos ver esse completo separado certinho, o reprodutor masculino na semana que vem, reprodutor feminino na outra, tá? Que a gente consegue ver as peculiaridades mesmo, as diferenças, o processo de formação dos gametas, né, de cada um deles, tá? Então nós vamos por partes bem certinho. Então, mas primeiro vamos lá para essas nossas câimbras e espasmos. Câimbras e espasmos musculares, é bem provável que a grande maioria, pelo menos de nós, já tivemos alguma vez na vida, né? Eu mesmo, pessoalmente dizendo, já acordei algumas vezes na vida com aquela cãibra forte na região da panturrilha, né? Que dá pra gente ver o músculo ali sendo contraído, né? Digamos assim. Dói, né? Dói muito. Para cãibra, assim, tem um medicamento que eu poderia utilizar? Não, né? Assim, os medicamentos mesmo não tendem a fazer muito efeito para os casos de cãibra, não. Eles são mais ali para os sintomas, para aliviar a cãibra depois, como o uso de um relaxante muscular, mas no momento da cãibra, não, porque a cãibra, ela, normalmente, ela dura pouco tempo. É questão ali de segundos, minutos ali no máximo. Então é coisa muito rapidinha. Então não tem nem como pensar em medicar. Essa cãibra natural que nós estamos falando, que pode acontecer com qualquer um de nós, tá? Tem alguns outros problemas de saúde, né? Por exemplo, o tétano, que aí sim já é uma doença, né? Que pode causar essa cãibra generalizada, que aí causa cãibra no corpo inteiro. Então tem uma complicação a mais. Mas normalmente dizendo, essa cãibra nós nos recuperamos da cãibra em poucos minutos, né? Mas o que que seria, de fato, né? Se a gente for dar um conceito para a cãibra. Então, é uma forte contração muscular, involuntária, repentina, localizada, contínua e dolorosa, podendo ocorrer em qualquer músculo do corpo, tá? Então, a cãibra, sim, ela pode acontecer em qualquer local do corpo, não necessariamente precisa de ter acontecido algum fato diferente, alguma coisa nova para gerar essa cãibra em si, tá? Ela pode surgir de forma mais espontânea, tá? Porque ela é completamente ali involuntária e repentina. Então pode ser durante o sono? Pode muito ser durante o sono, em especial naqueles dias que você fez muitas atividades ao longo do dia. Então à noite, enquanto você está dormindo, está se recuperando, o seu músculo está sentindo isso, né? E aí ele pega e demonstra dessa forma de cãibra, por exemplo. Um dos locais mais comuns de acontecer, por mais que seja, né? Por mais que possa acontecer em qualquer parte do corpo, um dos músculos mais comuns de acontecer é na região da panturrilha mesmo, do gastrocnêmio, o sóleo, que a gente viu na semana passada. Esses músculos formam essa bomba aí, né, para impulsionar o sangue, né, dos nossos membros inferiores de volta para o coração, devido ao tamanho do músculo propriamente dito, né? Então ele tem um potencial a mais para ter essas câimbras. Mas tem pessoas que relatam câimbras, inclusive nas mãos, nos dedos das mãos. Tá? Então vão ter aí de vários casos, vários tipos de músculos podem ser atingidos por essas câimbras, né? Mas e a origem dela? Né? Como na verdade poderia ser gerada as câimbras? Então, como que a gente poderia, né? A gente tem que saber essas causas para tentar, de fato, trabalhar um pouquinho com o lado de prevenção, para a gente tentar prevenir essas câimbras, porque ninguém quer ficar sofrendo com essas dores. Então, como nós já dissemos, a cãibra, nessa forte contração ela pode ser decorrente, melhor dizendo, de uma forte contração voluntária. Ou seja, se você fica voluntariamente contraindo muito forte aí algum músculo seu, possivelmente isso pode gerar uma cãibra, tá? A cãibra é involuntária, mas se você fica estimulando, né? Se você fica contraindo aí qualquer músculo do seu corpo voluntariamente,
como consequência, pode acabar gerando uma cãibra ali naquela região, tá? Porque esse músculo que você ficou contraindo por muito tempo, ele vai chegar no estado de fadiga, ele vai cansar. Então ele vai começar ali a ter uns espasmos e possivelmente entrar em uma cãibra devido à falta de circulação, à falta de nutrientes, enfim, tudo isso pode acontecer. As câimbras também elas podem ser provenientes de alguma atividade física, tá? Em relação a essa atividade física, em especial, claro, quando a pessoa ela não tem um preparo físico e já quer realizar uma atividade de alto impacto, e aí ela vai sofrer com câimbras logo no início das atividades, mas de maneira geral até atletas podem ter câimbras, e a gente observa que eles têm muitas ao longo aí das atividades de esportes. Então, se vocês pararem para assistir quando tiver novamente, né, essas atividades esportivas, vocês vão ver que jogadores de futebol, às vezes ao longo do jogo, tem câimbras, e qualquer outra modalidade de esporte também. E por que que eles têm as câimbras ao longo, né, dessas atividades esportivas? É porque nesse momento eles estão lá correndo, estão se exercitando, e aí estão gastando, estão utilizando todos os nutrientes, enfim, tudo que está circulando ali no sangue, que seria positivo. Então tá sendo gasto. E aí também vai chegar numa hora, vai chegar num momento que o músculo vai cansar e falar, opa, eu preciso respirar, eu preciso de nutriente, eu preciso descansar um pouco. Só que o atleta tá ali naquela correria, ele não vai conseguir parar. O jeito que o corpo faz ele parar forçadamente é gerando a cãibra, tá? Outras coisas que podem gerar as câimbras são algumas desordens metabólicas e endócrinas. Nessas desordens metabólicas e endócrinas, surgem problemas relacionados inclusive com o fígado, tá? Porque o fígado, vocês vão ver mais à frente, mas o fígado é um grande faz-tudo do nosso corpo, tá? O nosso fígado ele tem uma responsabilidade muito grande assim para nós, porque ele faz de um tudo. Uma das principais funções dele é filtrar os excessos que a gente tem no corpo, tá? O que seriam esses excessos? Excessos gerais, seja lá de álcool, por exemplo, quando você ingere alguma bebida alcoólica, mas também está filtrando ali o excesso de potássio, de magnésio, enfim, de outras substâncias que são naturalmente circulam pelo nosso corpo. Mas aí algum de vocês pode pensar, mas eu ouvi a vida inteira que quem filtra o sangue, né, tem essa responsabilidade por filtrar as coisas no meu corpo são os rins. Sim, realmente, os rins, ele filtra o sangue para eliminar essas impurezas do nosso corpo. Mas antes dele eliminar essas impurezas, o fígado está lá trabalhando para conseguir jogar todas essas impurezas no sangue para que os rins possam trabalhar. Tá? Então, quando tem algumas desordens metabólicas, desordens endócrinas que vão afetar o fígado, pode gerar câimbras também. Tá? Inclusive, aí, pessoas, né, que têm diabetes ficam mais susceptíveis a ter câimbras do que pessoas que não têm diabetes. É só um exemplo para que vocês possam ver aí a diferença. E a mesma forma, né, as câimbras também são mais susceptíveis às mulheres durante a gravidez, porque, né, durante esse período de gestação, a mulher está passando muito dos seus nutrientes para o bebê, então isso pode, de certa forma, ficar um pouquinho deficiente para ela própria, então um músculo ou outro ele pode sentir falta por determinado momento, sem contar, vocês meninas, algumas de vocês que já ficaram grávidas aí, podem lembrar de alguma situação parecida, que o bebê, ao longo da gestação, né, quando vai chegando nos meses finais, tipo sétimo, oitavo, nono mês de gestação, o bebê ele já está grande ali. Então ele vai ocupando grande espaço. E às vezes ele se aloja, ele fica quieto em uma posição que acaba comprimindo alguma artéria. E aí libera menos sangue para alguns músculos. E por causa disso pode gerar alguma cãibra, tá? Então, essas câimbras, inclusive, podem ser no abdômen, nos músculos abdominais. Tá? Então, tem essa situação. E em relação ao sono, né, que a gente citou agora mesmo, que durante o sono
nós temos essa questão de ser geradas as câimbras, em especial porque é aquele momento de relaxamento do seu corpo, que ele está tentando se recuperar das atividades que você fez ao longo do dia. Então, por causa disso, em especial nos dias que você fez mesmo muitas atividades, o corpo tende a gerar câimbras devido às faltas aí, né, de substâncias no seu organismo. Em especial, se você teve muita atividade física, se você transpirou muito e não repôs esse líquido perdido. Ou seja, se você não se reidratou, pode ser que tenha alguma cãibra ao longo da noite. Então, lembre, se for realizar alguma atividade física, beba bastante líquido também, água principalmente, tá? Para hidratar e para evitar essas cãibras aí. Aí eu coloquei só uma foto de uma cãibra na panturrilha, só para vocês verem. Não sei se, né, vocês aí estão conseguindo perceber certinho o músculo, como que ele tá marcado, como que ele tá contraído aí na região da panturrilha. E isso a gente sabe que dói muito, né? Algum de vocês já acordou durante a noite com uma cãibra assim na panturrilha? É ruim pra caramba. Não é? Eu já. É péssimo, a gente não sabe nem o que faz. Então, fica doido ali para passar, não consegue fazer muita coisa. É horrível, você acorda assustado, né? Mas ainda bem que passa logo. E aqui, né, as principais causas da cãibra são ali provenientes, né, da falta de oxigênio no músculo. Ô, Marco, Oi. igual você falou que passa logo, mas geralmente quando tem essas câimbras, aquela região minha fica com uma dor por uns 2 dias, cara. Uma dor muito chata. É A normal? cãibra em si passa, mas a dor fica. Ah, entendi. É Trem do isso mesmo. demônio. A cãibra, sem essa contração maior ali daquele momento, passa rapidinho. Mas a dor, realmente, a gente sabe que permanece uns 2 dias, dependendo do caso, até mais. Jesus. Né? É porque dói mesmo. Sim, E sim. a gente sabe, às vezes anda até mancando no dia seguinte, né? Porque dói. É, desse jeito. E aí, né, as principais causas, então, da cãibra é essa falta de oxigênio no músculo ou de excesso de ácido lático, o que é comum, né, durante a atividade física. O que seria esse ácido lático? Quando nós estamos realizando atividades físicas, em especial durante muito tempo, o nosso corpo ele vai liberando essa substância, vai liberando esse ácido lático. E aí, quando ele aumenta na nossa corrente sanguínea, é um dos fatores que geram a cãibra, tá? Então, por isso que tem que lembrar, ao longo também das atividades físicas, se hidrate, beba água, beba líquido ali, tá? Reparem, para vocês verem que os atletas, né, quando eles estão praticando a sua modalidade, eles sempre, no horário de intervalo, eles vão correr, vão pegar uma garrafinha e vão beber algum líquido ali. Normalmente tem um patrocínio em cima, né? Os atletas, a maior parte das vezes, é Gatorade. Mas não necessariamente vai ser Gatorade que está dentro da garrafa. Muitas vezes é água mesmo, tá? Para tentar repor um pouquinho da água, para dar uma diluída, digamos assim, nesse ácido lático, para evitar as câimbras, tá? Outra das causas, né, é a falta de minerais no organismo, como magnésio, cálcio ou sódio, especialmente quando esta falta ocorre, né, à noite, durante o sono, que, né, nós já tivemos essa experiência. O uso prolongado também de remédios diuréticos, que provocam a eliminação de minerais do corpo. Diuréticos, muitas pessoas utilizam como uma maneira de controlar a pressão arterial, né? Pessoas que são hipertensas, né, que têm pressão alta, uma das formas, né, um dos medicamentos que ela recebe é esse diurético. Quem já tomou um diurético sabe que a pessoa vai no banheiro assim, toda hora mesmo. Ela elimina muito líquido do corpo. Só que ao eliminar esse muito líquido do corpo, ela não está eliminando só água, ela está eliminando também minerais. E aí, se ela elimina muito, também pode gerar essas câimbras, porque vai ficar com a falta ali de magnésio, cálcio, sódio, enfim, né? E aí algumas doenças, né, como diabetes ou doenças do fígado, que a gente já falou que vai causar aquelas alterações metabólicas, endócrinas, enfim, que aí geram as câimbras. E por fim, por outro lado, nós temos os espasmos, que os espasmos eles também têm sintomas bem parecidos com os das câimbras, né? Eles correspondem a uma contração que também é involuntária, né, dos músculos, que pode ser entendido como um sinal de que o organismo precisa de um alívio.
A diferença, então, do espasmo muscular para a cãibra propriamente dita. O espasmo ele tende a ser muito mais leve do que as cãibras, tá? O espasmo ele é como se fosse um sinal de alerta. Tipo assim, opa, se você não parar, a cãibra vai chegar, tá? Não sei se já aconteceu com vocês, comigo já. Estava numa determinada situação, senti como se o músculo da minha panturrilha ele começasse a contrair, como se fosse ter uma cãibra. E aí parou. Ele só deu assim uma contraída e parou. Foi um espasmo muscular, que essa contração involuntária. Também pode acontecer em qualquer músculo do corpo. Desses espasmos, às vezes a gente vê muito em região da pálpebra, que a pálpebra fica ali tremendo, a pálpebra fica vibrando, tá? Alguns outros músculos do corpo também bem comuns, na região da coxa, a própria região da panturrilha, a gente sente ali o músculo dando uma certa vibrada, uma balançada, tá? É uma contraída, uma contração que ele vai dar mais leve, não costuma gerar tanta dor quanto a das câimbras, mas pode gerar uma dorzinha, leve, mas pode. E esses espasmos, eles podem ter 3 origens diferentes. Eles podem ter a causa muscular mesmo, né, que também pode ser relacionada à falta lá de sangue, falta de minerais para aquele músculo, então acabar gerando esse espasmo muscular. Ele pode ter uma causa nervosa, né, que está relacionada ao nervo. Então, se tiver relacionado ao nervo, muitas vezes é porque o seu nervo, que inerva ali determinado músculo, ele está sendo pressionado, ele está sendo estimulado por alguma coisa. Como que eu sei isso? Vocês lembram, provavelmente aconteceu com vocês, vocês bateram em alguma quina, alguma mesa, porta, alguma coisa assim, sentiu como se fosse um choquinho, um choque, em especial na região do cotovelo, que a gente costuma sentir, porque está mais superficial. Né? Você bate, você sente um choquezinho ali. É um nervinho que tem ali que ele foi estimulado. Então, no caso de espasmos, pode ser isso que está acontecendo também. Não necessariamente você precisa de bater em algo para o nervo ser estimulado, tá? Mas, como tem essa junção neuromuscular, alguma coisa que afete o nervo pode gerar esses espasmos ali. Inclusive o uso de medicações. Tem medicações que afetam o sistema nervoso, que, como consequência, trazem esse espasmo muscular, tá? E a outra causa é a causa psicológica. Então, nesse psicológico, está muito envolvido as questões das pessoas que ficam muito sob pressão. Então, aquelas pessoas que estão trabalhando muito tempo sob pressão, que estão ali acumulando uma certa tensão na rotina dela, ela pode acabar como um mecanismo ali do próprio corpo também de expressar que algo está acontecendo com o corpo, começar a ter esses espasmos musculares. Então, tem essa causa psicológica. Então, são as 3 principais. Lembrando que se for uma causa psicológica, o melhor tratamento para a pessoa fazer é fazer alguma atividade que dê prazer para ela. Né? Reduzir esse nível de estresse do dia a dia, fazer alguma atividade que dê realmente um prazer para a pessoa. Aqui nessa imagem, a gente só vê as principais áreas do corpo, né, que são afetadas pelas câimbras e pelos espasmos. Então, na região do pescoço, a gente tem o músculo trapézio, que ele é bem afetado por essas câimbras, mas especialmente pelos espasmos. Então, não sei se já aconteceu, né, com algum de vocês, mas esse músculo, onde a gente recebe as massagens aí na região do ombro, do pescoço propriamente dito, às vezes ele começa a dar umas contrações leves, mas algumas pessoas pode ser uma contração um pouco mais forte que caracteriza essas câimbras. Então a gente consegue observar isso. Nas mãos também, falei, né, que aparece, que algumas pessoas queixam disso, de espasmos na região das mãos, espasmos e câimbras, né? Região abdominal, região da coxa, na região da coxa, região do quadríceps, tá? Esses músculos de região de coxa costumam acontecer bastante, mas o principal local é a panturrilha. Então, a panturrilha é onde a gente vê mesmo que acontece bastante os casos de câimbras, né? E nos pés também tendem a acontecer. E o alívio, né, das câimbras e dos espasmos, o que é que a gente deve fazer? Então, inicialmente, se você está com câimbra naquele momento, você tem que fazer um alongamento daquele músculo.
Não sei se vocês já repararam, as pessoas aí que assistem, né, esses programas esportivos, que assistem esportes mesmo. Então, quando você vê um jogador, né, um esportista, um atleta ali que estava sentindo cãibra naquele momento, corre o fisioterapeuta da equipe, o fisioterapeuta do time, e vai lá fazer um alongamento do músculo. Normalmente, quando essa cãibra está na região da panturrilha, o fisioterapeuta vai lá e estica o pé da pessoa, né? Levanta a perna e estica o pé. Para que ele faz esse movimento? Para tentar alongar o músculo, para tentar o gastrocnêmio, para reduzir a cãibra ali naquele momento, tá? Isso é uma das medidas que a gente faz para o alívio das cãibras. Sem contar a massagem direta na região afetada. Na hora mesmo em que a cãibra está acontecendo, às vezes, se você encostar demais ali na região, você não vai nem aguentar porque está doendo. Então, faz o alongamento, a musculatura já vai dar uma relaxada e aí começa a realizar uma massagem na região afetada. Essa massagem, principalmente com movimentos circulares, tá? Para estimular ali a circulação sanguínea. E outra coisa que, dependendo do local onde vocês estiverem, pode utilizar da aplicação de calor para aliviar também essas câimbras e espasmos. A aplicação de calor é basicamente utilizar uma compressa de água morna ou qualquer outra coisa morna para colocar na região. Essa água quente, nessas compressas mornas, elas estimulam que o músculo ali da região ele relaxe. Então o músculo ele fica mais relaxado. Então, se qualquer um de vocês tiver alguma cãibra a partir de hoje, tenta realizar isso, né? Um alongamento do músculo, uma massagem no local e aplicar alguma coisa quente. Vai realizar uma aplicação de calor. Vocês vão ver que a recuperação após o episódio de cãibra vai ser muito mais rápido. O João Gorinha mesmo falou, né? Que fica doendo às vezes por uns 2 dias. Quando a gente faz isso, a dor ela diminui também, tá? Reduz um pouco. Então, nesse pós-cãibra, melhora um pouquinho para nós. Mas a principal coisa que nós devemos fazer para evitar é trabalhar um pouco com a prevenção. Então, para trabalhar com a prevenção das câimbras, é o quê? A gente manter uma dieta equilibrada, comer bastante, né? Frutas e verduras, enfim, para ter ali os sais minerais equilibrados no nosso corpo. Realizar atividade física de maneira regular, né? Esse momento, por causa desse afastamento social, nessa quarentena, a gente está meio que privado dessas atividades físicas, não estamos podendo realizar muito, mas a gente deve, pelo menos, fazer uma caminhada, alguma coisa assim, para colocar o corpo em movimento mesmo, o que faz muito bem para nós. E também a outra questão é basicamente isso, né? Alimentação e atividade física. Que com isso a gente consegue trabalhar a prevenção, tá? E além da alimentação é hidratação. Lembrar sempre de beber água, né? Então lembrem das recomendações gerais, que nós devemos beber pelo menos 2 litros de água por dia, né? Então lembrem-se disso e bebam bastante água, tá? Isso faz diferença na vida. E aqui eu coloquei só, de maneira geral, o tratamento medicamentoso para as mialgias de maneira geral. Mialgias significa dores musculares. Então, dores musculares de maneira geral, não só provenientes das câimbras, que eu também falei agora mesmo, né? Que para a câimbra em si, muitas vezes a gente nem utiliza medicamentos, mas para outras dores musculares, que podem ser por vários motivos, como estiramento muscular, por exemplo, nós temos alguns medicamentos que podemos utilizar, né? Temos as formas, melhor dizendo, formas farmacológicas e não farmacológicas para o tratamento aí da dor, de dores musculares. As formas não farmacológicas incluem o uso, né, de compressas quentes para dar uma relaxada no músculo. Tem alguns dispositivos que a gente pode utilizar que ele vai como se ele gerasse microchoques, como se desse uns choquinhos ali na região muscular. Tá? Então, é um relativamente novo mecanismo aí para controle das dores musculares, que está começando a ser utilizado com uma maior frequência atualmente. Tá? Só que ele é um pouco mais caro, né, do que alguns remédios, alguns medicamentos. Então, as pessoas, por enquanto, preferem esse fim medicamentoso mesmo.
Então, desse tratamento medicamentoso, o que nós temos? Analgésicos, de maneira geral, né? De analgésico, vem sempre a cabeça de pirona, paracetamol, que servem ali para alívio da dor, né? Então, eles ajudam mesmo na questão de aliviar a dor. Então, podem ser utilizados, lembrando sempre dos riscos de automedicação, tá? Não é indicado realizar automedicação. Não, então, sempre medicações devem ter uma prescrição médica, enfim. Mas nós, enquanto profissionais da saúde, vamos ver esse uso mais intenso das medicações. Outra medicação que é bem utilizada e que tem um risco maior são os anti-inflamatórios. Anti-inflamatórios, eles são divididos em duas categorias, que são chamados esteroides e não esteroides. Então, essas duas categorias, elas oferecem riscos para a nossa saúde quando os medicamentos não são utilizados de maneira correta. Em especial, os esteroides, tá? De maneira geral, na nossa população aí, se a pessoa está com uma dor maior, uma dor mais intensa, se você chegar para ela e falar, toma uma dipirona, toma um paracetamol, ela vai rir de você, vai falar, isso não faz nem cócega para mim nesse momento, ou ela nem vai, né, não vai nem, vai fingir ali que te ouviu e vai procurar outra coisa, em especial anti-inflamatórios, que está sendo um grande problema de saúde mesmo para a população hoje em dia. Quais são os grandes riscos relacionados a esses anti-inflamatórios? É que o uso crônico desses medicamentos, eles podem causar danos no fígado e danos nos rins também. Então, tem vários casos, né, de pessoas que utilizaram esses medicamentos com maior intensidade, que tiveram falência renal, que tiveram problemas do fígado, tá? Por causa de uso de anti-inflamatórios sem necessidade. Então, eles devem ser utilizados somente quando necessário. Desses anti-inflamatórios não esteroides, por exemplo, nós temos aspirina, né, que é o ácido acetil salicílico. Então, é um medicamento que é muito utilizado atualmente. Tem problema de utilizar ele? Problema tem de utilizar todo medicamento, né? Todo medicamento vai ter um efeito colateral ali. Mas, ok, dá para ser utilizado. Mas em casos de dores musculares mais intensas, aí já é indicado o uso de anti-inflamatórios esteroides. Mas esses esteroides só no caso de dores mais intensas mesmo, tá? Como anti-inflamatórios esteroides, a gente tem os corticoides. Então, esses corticoides que aumentam o risco, ali, potencializam o risco de desenvolver esses problemas que eu disse, renais e do fígado, se eles forem utilizados por longo tempo, tá? For utilizado eles só um tempinho rapidinho para melhorar e acabou, não tem tanto problema. Mas se for utilizados cronicamente, aí já começa a ter alguns problemas maiores. E, além dos anti-inflamatórios, nós temos os relaxantes musculares. Relaxantes musculares vão ter de diversas ações, né, de várias formas de ações. As principais eu coloquei aqui como ação central, ação periférica e ação direta. Então, o que seria isso? Ação central é aquele relaxante muscular que a pessoa utiliza, em especial para fazer alguma cirurgia, por exemplo, né? Que aí ela vai relaxar o corpo da pessoa, o cirurgião vai lá e consegue fazer um procedimento naquele músculo, né? Ação periférica vai ser um relaxante muscular que vai conseguir relaxar aquela periferia como um todo. E a ação direta seria um medicamento que é utilizado no local onde ocorreu a lesão muscular. Aí ele só vai ter aquela ação no local onde aconteceu mesmo a lesão muscular. Tá? E por fim, de tratamentos aí medicamentosos, nós temos os sprays. E de sprays, talvez vocês já até tenham utilizado, visto também nesses programas esportivos, que são bastante utilizados, tem um preço, né, mais ou menos aí, que eles têm a questão toda, o mais famoso talvez seja o Gelol, né, como eu lembro aqui, seja ele, mas tem vários outros sprays, que ele tem uma questão relacionada ao mentol. Então, quando a gente utiliza, você sente aquele cheiro mais relacionado à menta mesmo, que traz um certo alívio ali para a dor também, tá? Que é mais local, e aí tem esse alívio mais direto, que vai tentar causar um relaxamento no músculo
na região onde foi aplicado esse spray. Então, todos esses aí podem ser tratamentos utilizados para as dores musculares de maneira geral, tá? Cada um, claro, de acordo com a sua necessidade, de acordo com a intensidade das dores musculares que a gente está falando, devendo tomar os cuidados com os riscos que cada um deles oferece, tá? Então, relacionado às câimbras e aos espasmos musculares, vocês têm alguma dúvida? Tá tranquilo sobre isso? Como que tá aí para vocês? Tá tranquilo. Beleza, Marco. Tranquilo, né? Esse assunto é tranquilinho mesmo. Então, com isso, a gente finalizou a nossa parte do sistema muscular, tá? Então, a gente acabou agora o nosso sistema locomotor. Então, mais um aí para dar o checkzinho lá, né? Finalizado. E aí, agora a gente vai começar o nosso sistema reprodutor. Já deixa eu compartilhar com vocês o slide do reprodutor. Cadê? Aqui. Então, sistema reprodutor. Sistema reprodutor, hoje, como eu disse lá no início, nós vamos ter uma introdução a esse sistema, tá? Vamos falar de maneira geral um pouquinho, trazer como se fosse uma apresentação do reprodutor masculino, reprodutor feminino, para que nas semanas seguintes, né, nas próximas duas aí, a gente possa aprofundar em cada um desses sistemas, no masculino e no feminino, né? Então, vamos lá. Então, como conceito inicial de sistema reprodutor, né, que é o sistema onde vão ter presente os genitais, que é responsável, né, pela reprodução da espécie, processo pelo qual novos indivíduos são produzidos, e o qual o material genético é transmitido de uma geração a outra. É um conceito bem amplo que a gente super entende isso, né? A gente sabe como que acontece, enfim, a gente entende já essa questão do reprodutor. Mas também, no sistema reprodutor, a gente é chamado assim devido à presença das gônadas. As gônadas são os órgãos ali mesmo, né? São os componentes desse sistema reprodutor que são responsáveis por produzir os gametas sexuais, né? Por produzirem o que nós vamos ter para reprodução. Os homens, o espermatozoide, e as mulheres, os óvulos. Então, nós temos essas gônadas, que são, né, produzidas desde da vida intrauterina. Então, vocês podem acompanhar, né, quando vocês conhecerem alguma pessoa que esteja grávida, vocês vão ver que no início da gestação, ela não consegue, inclusive, saber qual o sexo do bebê. Não tem como ela saber ali, logo no início da gestação. Porque no início é tudo muito igual, tá? Não tem muita diferença entre meninos e meninas nesse início da vida gestacional. O que acontece é que lá, a partir do segundo, terceiro mês de gestação, nós, enquanto fetos ali, começamos a produzir mesmo, a formar as nossas gônadas, que são esses componentes aí que vão diferenciar meninos e meninas. E aí, por isso, a partir do terceiro mês, que é mais aconselhável para verificar se o feto é menino ou menina, tá? Porque antes não dá muito para distinguir um do outro, né? Se a gente for trazer para o lado do reprodutor masculino, nós temos aí basicamente 5 componentes, tá? 5 coisas aí que vão ter suas subdivisões, mas são 5 componentes gerais para esse reprodutor masculino. Primeiro, né, que são os testículos, ou as gônadas propriamente ditas. Depois nós temos as vias espermáticas, onde nós temos o epidídimo, o canal deferente e a uretra. E aqui canal deferente mesmo, tá? Não é diferente, é com E, tá escrito certinho. Tem o pênis, propriamente dito. O quarto componente é o escroto, né? A bolsa escrotal, que é responsável pela termorregulação. E, por fim, as glândulas anexas. Essas glândulas anexas ao sistema reprodutor masculino estão envolvendo próstata, vesículas seminais e glândulas bulbourectais. Hoje nós vamos falar de maneira simples, mas vamos falar sobre cada uma dessas glândulas aí também, tá? Para a gente entender a diferença de cada uma delas, a posição
anatômica de cada uma delas e a responsabilidade mesmo ali para a composição do sêmen. Tá? Todas elas contribuem para isso. Aqui nos testículos ou gônadas, né? Então, são duas glândulas sexuais localizadas na bolsa escrotal, que elas são compostas, né, por um emaranhado de tubos seminíferos, formado aí pelas células de Sertoli, que são responsáveis pela produção de espermatozoides. Então, os testículos, naturalmente, são dois, né? Um de cada lado. Normalmente, assim, tem um que é um pouco maior do que o outro. Isso é o natural. Quando o menino é recém-nascido, né, o que pode acontecer? Do testículo, ele não está externo, tá? Então, nós, quando formos lá olhar um recém-nascido, é um menino. Então, nós temos que checar se está com os dois testículos na bolsa escrotal. Então, nós temos que ali segurar mesmo a bolsa escrotal para palpar, para sentir se tem os dois testículos na bolsa. Se não tiver, é de se preocupar? Não. Em especial se essa criança nasceu prematura, tá? Porque ao longo de um ano ali de vida é o tempo que essa criança tem para que os testículos delas desçam para a bolsa escrotal naturalmente. Se está demorando para descer, pode ser realizado um ultrassom para verificar o posicionamento do testículo. Ah, mas onde que esse testículo pode estar? Pode estar na região da virilha, tá? Intrauterino, né, quando a gente está lá dentro do útero, ao longo do processo de gestação, os testículos eles estão dentro da cavidade abdominal e posteriormente eles vão descendo ali pela virilha, um de cada lado, até chegar na bolsa escrotal. Então tem alguns meninos que nascem sem os testículos na bolsa escrotal, tá? É absolutamente normal isso acontecer, né? Então a gente só tem que aguardar para ver mesmo se vai descer naturalmente. Se não descer naturalmente, tem que realizar uma cirurgia que é simples, mas para conseguir colocar esse testículo na bolsa escrotal. Se não fizer cirurgia e o testículo ficar preso, digamos assim, na região de virilha, né, ou na cavidade abdominal, tem algum problema? Possivelmente tem, em especial relacionado à fertilidade, tá? Naturalmente, o testículo ele fica de forma externa ao corpo para ter o controle da temperatura. Tá? O testículo ele precisa de uma regulação de temperatura diferente dos órgãos internos. Tá? Então, se não for feito nada, um testículo ficar mais para a cavidade abdominal, ele vai ficar mais quente, digamos assim. Então, a qualidade do espermatozoide vai variar, vai ser diferente. Tá? Outra coisa que já está falando aqui nesse slide é um tipo de célula que tem na região dos testículos. Então, dentro dos testículos, vai ter uma foto ali, uma outra imagem para mostrar para vocês, esses complexos, né, esse emaranhado ali, que são os tubos seminíferos. Dentro deles, tem as chamadas células de Sertoli. Essas células que produzem mesmo os espermatozoides. Tem diferença? Tem. Porque também nos testículos tem outro tipo de célula que vai ser responsável pela produção da testosterona, que é o hormônio sexual masculino, tá? Então, célula de Sertoli, produção de espermatozoide. Testosterona vai ser produzida pelas células de Leydig, que eu vou mostrar para vocês aqui no próximo slide, se eu não me engano. Isso mesmo. Né? Então, além das células de Sertoli, em meio aos ductos seminíferos, existem ali as células chamadas células intersticiais ou células de Leydig, que produzem aí os hormônios sexuais masculinos, sobretudo a testosterona, que são responsáveis pelo desenvolvimento dos órgãos genitais masculinos e dos caracteres sexuais secundários. Os pelos mais grossos, a voz mais grave, a presença de uma maior massa muscular, tudo isso é gerado graças à testosterona, que é esse hormônio masculino que também é produzido pelos testículos, tá? Então, por exemplo, uma outra situação que pode ocorrer. Se um homem ele teve um câncer de testículo, que existe, tá? Pode acontecer mesmo. Se ele teve esse câncer de testículo, fez a cirurgia para retirada dos testículos, como que ele vai conseguir controlar esses níveis de hormônio? Ele vai precisar de tomar hormônios, tá? Para ter as características aí sexuais masculinas.
É para manter ali a presença dos pelos, então para manter a voz grave, a presença de massa muscular, então ele vai tomar testosterona, tá? Claro, se ele retirou os testículos, ele vai ser estéril, né? Ele não vai conseguir mais ter filhos. Que outro processo, acho que mais para frente também eu já posso falar um pouquinho, que talvez alguns de vocês já possam estar surgindo algumas dúvidas aí, relacionados à vasectomia. Então, já vou falar com vocês agora mesmo como que acontece essa vasectomia também, tá? Porque na vasectomia, ao contrário do que muitos homens criam no imaginário, o testículo continua o mesmo, permanece da mesma forma, tá? Só é cortado outra coisa, que eu vou mostrar para vocês ali. Então, aqui na imagem, só para vocês verem, então, o testículo, né? Tirou toda a pele ali do escroto, então, ampliou para que a gente possa ver. Aqui nós temos o canal deferente, dessa cor mais amarelada, amarelo mais liso, digamos assim. Aqui nós temos o epidídimo, que ele fica nesse formato de C, logo em cima do testículo. E aqui o testículo, se a gente tivesse ele cortado, partir ao meio, para a gente ver como que ele é por dentro. Esse testículo lá dentro, ele é dividido em lóbulos, então são vários lóbulos, divididos aí por alguns septos, né, que são esses favos, digamos assim, como se fossem uma mexerica, tá? Então, cada gominho seria um lóbulo. Se a gente pegar uma parte dessa e ampliar, seria o que está mostrando aqui nessa imagem. Então, aqui nessa imagem, mais para o canto direito, a gente tem o túbulo seminífero, propriamente dito, né, onde vai ter ali a produção de espermatozoides, que estão aqui mais na região central, que a gente consegue já ver aqui os espermatozoides, que na semana que vem nós vamos falar sobre esse processo de produção do espermatozoide em si. Aqui, como a gente está falando da produção dos espermatozoides, essas células internas são as células que a gente chama de células de Sertoli, que elas sim são responsáveis pela produção dos espermatozoides. E mais do lado de fora, onde tem essas outras células, né, as células intersticiais, que são as células de Leydig, que são responsáveis pela produção da testosterona. Tá? Na imagem a seguir, tem ainda uma imagem, né, de um microscópio, né, um aumento aí de 10 vezes desses túbulos seminíferos, para a gente ver como que acontece. Então, isso tudo que esses tubinhos, né, esses círculos, digamos assim, são formados pelas células de Sertoli, que vão dando origem aqui no centro aos testículos, tá? Então, isso vai acontecendo naturalmente dentro dos testículos aí. Só para título de curiosidade, um homem, né, um adulto, ele consegue produzir milhões de espermatozoides por dia. São milhões, tá? E aqui, então, dando continuidade a esse sistema reprodutor masculino, tem ainda as vias espermáticas. Dessas vias espermáticas, o que nós temos? O epidídimo, propriamente dito, né, que ele tem essa forma de C, né, onde ele vai se situar contra a margem superior de cada testículo. Então, se a gente for aqui nessa imagem, vocês vão ver que o epidídimo, ele está aí na cor azul claro, tá? Então, azul claro logo em cima do testículo. Então, isso aqui é o epidídimo. Uma das funções desse epidídimo é armazenar o espermatozoide que foi produzido pelo testículo para que esse espermatozoide consiga se amadurecer, digamos assim, consiga se maturar, né? Para que ele possa realmente fecundar o óvulo, que é o objetivo, né? Além do epidídimo, tem a presença dos canais deferentes, né, ou tubos diferentes, tanto faz a forma de ser chamado, tá? Que são as continuações do epidídimo, e eles vão receber os afluentes provenientes da vesícula seminal, que está aqui em cima na cor rosa, e eles vão conduzir o espermatozoide. Ou seja, essa vesícula seminal vai produzir um líquido, né?
que vai vir aqui para esse ducto deferente, onde vai misturar com o espermatozoide, ou seja, para dar uma substância, para ajudar a compor o sêmen, tá? Então, tudo isso vai realizando como se fosse uma mistura aqui nessa região de ducto deferente. E é nessa região de ducto deferente onde é realizada a cirurgia de vasectomia. Então, só para que vocês possam entender um pouquinho como que é essa cirurgia de vasectomia. É uma cirurgia muito, muito simples, tá? Talvez alguns de vocês, né, conhecem alguém que já fez, enfim. Mas é uma cirurgia bem simples, é uma cirurgia ambulatorial. O homem ele vai no horário dele marcado lá no médico, é coisa de minutos. Ele vai embora no mesmo dia, na mesma hora praticamente, tá? Porque é bem rapidinho. Então, o médico ele vai fazer um cortezinho no testículo, vai puxar esse ducto deferente para fora do testículo. Esse ducto deferente, naturalmente, ele tem uma cor mais clara, uma cor esbranquiçada, tá? E aí esse ducto deferente ele é cortado. Então tem um corte e ele vai ser queimado, ele vai ser cauterizado, né? Não é queimado com fogo, né, gente? É queimado com elétrico cautério para cauterizar, para impedir a passagem de espermatozoides por ele, tá? Então o homem ele continua produzindo espermatozoide, ele continua produzindo testosterona e ele continua inclusive ejaculando, tá? Porque na ejaculação não contém somente espermatozoides, contém esses líquidos que estão aqui, ó, sendo provenientes da vesícula seminal, da próstata e de outras glândulas, que são as glândulas bulboretais, que a gente vai falar daqui a pouquinho. Então o homem continua ejaculando. Então essa questão da vasectomia não vai trazer consequências sexualmente negativas assim para o homem, tá? Tem como reverter uma vasectomia? Tem, tá? Melhor dizendo, mesmo, quando vai ser realizada uma cirurgia dessas, tanto a vasectomia quanto a laqueadura das trompas, a gente costuma dizer que são cirurgias irreversíveis, ou seja, que não tem como reverter. Mas, por outro lado, tem algumas clínicas aí que prometem uma reversão dessas cirurgias. Essas clínicas falam que conseguem reverter, enfim. Vai lá, refaz o procedimento cirúrgico ali para unir as pontas novamente. Mas não garante que realmente vá haver a funcionalidade desse caminho, tá? Desse ducto deferente. Então, pode ser que algumas pessoas realmente revertem, outras não, tá? Professor. Oi. E caso o paciente vai, faz a vasectomia, resolve que quer ter filhos, faz o procedimento de voltar e depois quer fazer vasectomia de novo. Qual o risco que esse paciente corre? Assim, como é uma cirurgia bem simples, ambulatorial mesmo, os riscos são mínimos, assim. Toda cirurgia tem risco, né? Mas para a saúde dele, de maneira geral, são pouquíssimos. Não tem muito risco, não. Tá uma cirurgia mais tranquila. Assim, de maneira geral, os médicos, quem for fazer isso mesmo com ele, vai xingar horrores, vai brigar muito com esse homem se ele quiser fazer alguma coisa dessas, né? Porque antes de fazer a primeira vasectomia mesmo, tem todo um processo de planejamento familiar que deve ser acompanhado. Mas vamos supor uma situação. Um homem é casado, já tem 2 filhos, fala que não quer mais ter filho, não é por causa disso, já é casado, os 2 ali já estão estáveis, com 2 filhos, enfim, não quer ter mais filho. Vão lá e fazem a vasectomia. Lembrando que, quando é casado, né, para o homem realizar a vasectomia, a esposa tem que autorizar, tá? E a mesma coisa, para a mulher realizar a ligadura de trompas, o marido tem que autorizar também, né? Porque aí é uma decisão conjunta do casal. Mas suponhamos que esse casal, que então era perfeito, aconteceu alguma coisa, eles se separaram, esse homem conheceu uma outra mulher e quer ter um filho com essa outra mulher e resolva fazer essa cirurgia, né, para tentar unir novamente ali o ducto deferente. E ele faz. Pelo SUS, essa cirurgia não é realizada, tá?
aí é por vias particulares. Então, as clínicas aí particulares vão cobrar valores, né, caros para realizar a cirurgia, mas faz. Se esse homem ainda dá sorte de dar certo esse procedimento, consegue ter filhos, e novamente ele quer fazer essa cirurgia de vasectomia, ele pode tentar normalmente. Não costuma ter nenhum problema, nenhuma contraindicação. Então ele pode fazer, tá? Só que pelo SUS ele vai ter um pouquinho mais de barreira, vai demorar um pouco mais, porque tipo, você já fez uma vez, desistiu, você vai estar querendo fazer de novo, então vai ter assim, uma prioridade para outras pessoas, mas ele consegue fazer, sem problema nenhum, tá? E aí, Tá então, certo, obrigada. por nada. E só dos riscos, tá? Só lembrando aí da esse pergunta de risco também, lembrei que para fazer essa cirurgia da vasectomia, o homem ele recebe uma anestesia local. Tá? Então, é só umas injeçõezinhas ali local, na região da bolsa escrotal. No final, gente, eu tenho um vídeo aqui que eu consigo acesso ali no YouTube rapidinho. Eu compartilho a tela com vocês para vocês verem como que acontece essa vasectomia. Enquanto você tava falando, Marco, eu coloquei o vídeo para ver que é rapidinho, né? Bem simples. É rapidinho, é muito rápido. Então dá pra gente ver, dá pra fazer assim bem rapidinho, tá? É coisa de minutos mesmo, meia hora, tipo, normalmente dá pra fazer, tá? Então é coisa bem rápida. Mas aí eu compartilho para que todo mundo consiga ver. E aí anestesia local. Como é anestesia, é medicamento, tem alguns homens que podem ter alergia, né? Algum componente ali daquele medicamento. E aí aumenta esse risco por causa disso. Fora isso, não costuma ter hemorragia, mal sangra, não costuma ter sangramento. Então é mais relacionado à medicação mesmo, né? E o pós-operatório dessa cirurgia de vasectomia, ele é muito importante, né? O pós-operatório, logo nos primeiros dias, é recomendado que o homem coloque uma bolsa, uma compressa fria, né, gelo, na região do testículo, para evitar inchaço, para evitar dor. Ele vai tomar também medicações ali para dor, né, alguns analgésicos, conforme o necessário. E ele, né, a esposa ali no caso, nos primeiros meses, em especial nos 2 primeiros meses, tem que utilizar alguma outra forma de contracepção, tá? Algum outro meio contraceptivo, preservativo, anticoncepcional, qualquer um desses outros meios contraceptivos. Por quê? O espermatozoide que já foi produzido aqui no testículo, ele pode ter permanecido vivo ao longo de todo o caminho, né? Do epidídimo, ducto deferente, que é relativamente longo, né? Essa questão aqui que passa pela vesícula seminal, próstata. Então, pode ter espermatozoides vivos por aqui. Então, pelo menos aí 60 dias após a cirurgia, ele tem que usar outro método contraceptivo, tá? De preferência ainda, realizar o exame de espermograma para verificar, né, se está tudo ok, se realmente não tem espermatozoide no sêmen, antes de ter relação sexual sem outra forma, né, de prevenção contra a gravidez. Lembrando que vasectomia e ligaduras de trompa só protege contra a gravidez, né? As ESTs aí, as infecções sexualmente transmissíveis, continuam podendo acontecer, tá? Professor, não sei se isso é real, né? Mas já ouvi falar, melhor dizendo, que mesmo depois de muitos anos que o homem fez vasectomia, a mulher vai engravida. Boa. Boa pergunta. Isso já deu muita polêmica alguns anos atrás, tá? Era casos assim, quase de parar no ratinho para fazer exame de DNA, que acontecia alguns anos atrás, umas coisas do tipo. O que acontecia muito? Antigamente, o procedimento cirúrgico era um pouco diferente do que ele é hoje. Antigamente, o que eles faziam? Cortavam o ducto deferente e dava como se fosse um nozinho. Então, dava um nó nesse ducto deferente e estava pronto. Não preocupava em cauterizar, em queimar a pontinha dele, tá? E aí, ao longo dos anos, poderia acontecer desse ducto deferente ir desfazendo esse nó e acabar que uma pontinha encontrava com a outra e regenerava. E aí o homem começava
a liberar espermatozoide de novo e a mulher acabava engravidando. Né? Então, já tiveram imensas confusões por causa disso. Né? E a mulher, coitada, que sofria, né? Porque o homem falava, não, mas eu fiz vasectomia, esse filho não é meu. Mas muitas vezes era, a maior parte das vezes era dele mesmo, tá? Por causa desse procedimento. Aí hoje, para evitar o problema, vão lá e cauterizam ali a ponta desse ducto deferente. As duas pontinhas são cauterizadas para evitar mesmo se por vias aí do destino essas duas pontas se unam, as duas estão queimadas. Então, não tem como regenerar ali, não tem como ter passagem mesmo desse espermatozoide, tá? Então é mais tranquilo hoje em dia, é mais raro de acontecer. Mas alguns anos atrás acontecia muito. Tá? Tá certo, obrigada. Por nada. E no caso da mulher também acontecia, tá? Na ligadura de trompas acontecia a mesma coisa. Que aí eles davam só um nozinho ali, o nó desfazia e o óvulo passava feliz ali pro útero. E aí a mulher engravidava de novo. Tá? Então, acontecia. Então, só finalizando aqui essas vias espermáticas, além do ducto deferente, tem a uretra. A uretra masculina, ela tem uma dupla função, né? A uretra feminina, ela serve tanto para o sistema reprodutor, né, para permitir aí a passagem do sêmen, né, a passagem do espermatozoide, mas também serve para a questão do sistema urinário, né? Isso aqui que está como se fosse uma bolinha, uma bola azul, né, que está aqui em cima na imagem, é a bexiga, tá? Que está superior aqui à próstata, né? Então, isso aqui é a bexiga. Então, a uretra é única, tanto para o sistema urinário quanto para o sistema reprodutor. Tá? Para as mulheres é diferente, né? Para as mulheres, a uretra é só para o sistema urinário. Então, tem uma diferença nisso. Não sei se eu coloquei aqui, peraí, só um minutinho, deixa eu ver, acho que não. Mas eu vou aproveitar para falar, então. Que na uretra masculina, o tamanho dela é cerca de 20 centímetros, tá? Porque ela tem origem aqui nessa região do bexiga, né, da próstata, e percorre todo esse caminho até o comprimento do pênis inteiro. Então, a uretra masculina tem, em média, 20 centímetros. É o comprimento dela total. E outra coisa que a gente já pode utilizar essa imagem para ver é que essa uretra, ela passa no meio da próstata. Então, a próstata aqui está de verde, vocês veem que a uretra está passando no meio dela. Então, se acontece algum problema, algum câncer de próstata, o homem, ele tem que retirar a próstata, né, por causa do câncer, e aí retira parte da uretra também, tá? Mas isso a gente vai ver direitinho na semana que vem, como que ocorre esse procedimento, tá? Mas só falando, só adiantando um pouquinho. Então, vamos lá. Aqui, né, tirei só colocando mais uma foto aí, né, mais uma imagem, aumentada das vezes da região de epidídimo também, destacando aí a presença dos espermatozoides, né, das células basais, células cilíndricas que estão presentes na região de epidídimo, né? E aqui no epidídimo a gente já vê que tem os espermatozoides prontinhos aí para amadurecerem. Né? Então tá fácil. Tá fácil de ver isso, né? E chegamos então no pênis propriamente dito, né, do reprodutor. Então, o pênis, o que acontece com ele, como que ele é formado, né? Então, é o órgão copulador masculino, a gente fala que ele é formado por dois corpos cavernosos e por um corpo esponjoso. O que seria isso? É como se fossem cilindros, né? Esses corpos são cilíndricos. Se vocês olharem aqui na imagem, vocês vão ver que essa imagem parece um robozinho até, né? Parece nem um robô, sei lá, um bichinho aí. Mas como se fossem os dois olhos, né? Que seriam os dois corpos cavernosos. É chamados de cavernosos porque eles realmente parecem internamente como se fossem cavernas, que para gerar uma ereção tem que ser preenchidos por sangue, tá? Então, sangue que vai preencher esses corpos cavernosos e o corpo esponjoso também, e vão ser capazes de gerar a ereção. Tá? O corpo esponjoso é um corpo só, que é o esponjoso,
que vai vir protegendo a uretra e vai formar a glande, tá? Que naturalmente é conhecida como cabeça do pênis. Então, a cabeça do pênis, ela é esse corpo esponjoso, tá? Então, a estrutura mesmo peniana, 2 corpos cavernosos e um corpo esponjoso. Lembrando que, para causar a ereção, tem que ter o enchimento aqui de sangue, desses corpos cavernosos e do corpo esponjoso, tá? Deixa eu ver. Tá. Só já trazendo algumas coisinhas também relacionadas ao uso de medicação. Por exemplo, aqueles homens, em especial os homens mais idosos, que não conseguem, né, ter ereção naturalmente, que precisam de utilizar algum medicamento para ter essa ereção. E o mais comum é o Viagra, né? O Viagra surgiu mesmo na década de 90, anos 2000, caríssimo no início, hoje já é mais barato, né? E ele causa isso, ele estimula que vá sangue para a região do pênis. Então, por isso que gera ereção. Tá? Nada mais, nada menos que o Viagra faz. Viagra só faz isso, leva sangue para a região do pênis. Só isso. Outros homens, tem hoje em dia, né, o mercado dizendo, tem outros medicamentos que podem ser utilizados para causar ereção. Tem alguns que são utilizados diretamente no pênis, nem é por via oral. Aplica diretamente ali na região do pênis e vai causar ereção, vai gerar essa ereção. E alguns outros homens colocam uma prótese peniana, para aí sim também já ter ereção, tá? Próteses penianas tem de diversas maneiras, de vários tipos, que eu vou mostrar para vocês também um pouquinho na semana que vem, tá? Então, ainda em relação ao pênis, outra coisa que é bem importante é sobre a glande, né, propriamente dito, a cabeça do pênis. Então, é onde o homem sente maior prazer, sexualmente dizendo, então é na região da glande, onde vai ter a presença aí da abertura da uretra, né, do ósteo da uretra. Naturalmente, esse ósteo da uretra, ele fica numa posição centralizada na glande. Mas alguns homens, eles nascem com essa uretra um pouco deslocada. Alguns nascem com a uretra para cima, tá? Mais superior aqui na glande, e outros nascem com ela para baixo. Isso tem nomes diferentes, tá? Nós temos a hipospádia, quando o homem nasce com a uretra para baixo, e temos a epispádia, quando o homem nasce com a uretra para cima. Então, hipospádia, hipo para baixo, né? Então, hipospádia para baixo e epispádia para cima. É só essa diferença aí do posicionamento da uretra. Tem tratamento cirúrgico para isso também. O homem consegue fazer, né, cirurgia para posicionar a uretra no local correto, no local central, né? Então, tem como resolver esse problema também. Outra questão ainda relacionada ao pênis é a presença do prepúcio. Prepúcio é essa pele que recobre a glande, tá? É como se fosse um envoltório, né? Uma pele protetora para a glande. Isso é chamado prepúcio. Ô, Marco. Oi. Isso explica porque a criatura nunca acertou o vaso? Aí a gente pensa, né? Se sendo centralizado. É uma explicação plausível, né? Quem sabe se fosse para baixo, né? Os que têm hipospádia acertariam com maior facilidade. Uma boa pergunta, viu? Mas aí, em relação ao prepúcio. Naturalmente, homens têm esse prepúcio, tá? Só que o que acontece com algumas pessoas, com alguns homens, seja por processos relacionados à religião, né, em especial os judeus, ou seja por questões relacionadas à higiene, alguns homens, e à cultura, né, de maneira geral, alguns homens fazem cirurgia de circuncisão. A cirurgia de circuncisão, ela visa a remoção desse prepúcio. Então, corta mesmo o prepúcio e o homem fica naturalmente com a glande exposta, tá?
Então, é o que geralmente faz essa cirurgia de circuncisão. Para os judeus é feito com a criança, com o bebezinho. Então, tem toda uma cerimônia para fazer esse procedimento, enfim. Está relacionado à fé deles, né? A religião mesmo. Outras pessoas ainda fazem essa cirurgia pensando na questão da fimose. Fimose é quando o homem tem esse prepúcio, só que ele não consegue expor a glande totalmente. Ele tenta puxar a pele, só que a pele ela não libera a glande. Então o homem não consegue ver, não consegue expor a glande inteira, né? E isso vai atrapalhar a higienização. E, de certa forma, também atrapalha a questão do prazer sexual, tá? Então o homem pode pegar e fazer a cirurgia de fimose, propriamente dita, que é a mesma coisa de circuncisão. Quanto antes ele fizer, melhor para ele próprio, né, se for necessário. Todo homem tem que fazer cirurgia de fimose? Não. Somente aqueles homens que não conseguem expor a glande naturalmente que precisam de fazer a cirurgia de fimose, tá? Mas por que eu digo que quanto antes ele fizer, melhor? Porque após essa cirurgia de fimose, ele tem que ficar cerca de 60 dias sem ter relação sexual, tá? E também, nos primeiros dias, em especial nos 15 primeiros dias após a cirurgia, esse homem tem que evitar a ereção. Então, para evitar com que os pontos se rompam, tá? Evitar que tenha alguma complicação aí no pós-operatório. Então, quanto antes ele fizer, melhor. Mas, em alguns casos, a gente acompanha e percebe que essa cirurgia é muito realizada em adolescentes, a partir de 15, 16 anos, e adultos jovens, na faixa de 20 e poucos anos, quando eles já têm uma vida sexual ativa. Então, decidem fazer essa cirurgia. E é onde os hormônios estão mais em alta. Então, tem que ter todo um controle aí para conseguir evitar essas ereções, tá? Porque não pode ter mesmo nesse início. Difícil de controlar, mas tem que ter. E eu tô falando, né, batendo na tecla aí toda hora, que essa questão do prepúcio e tudo é relacionado à higienização, que tem que ter o cuidado. Por que isso? Homens, naturalmente, eles produzem, né, uma secreçãozinha pelo pênis, tá? Que sai ali da região da uretra, em especial quando ele tem uma ereção, produz uma quantidade maior, e isso vai acumulando, tá? Quando ele tem um prepúcio, é um pouco pior, porque vai acumulando, ficando sujo. Aqui mesmo a glande, aqui abaixo, né, da glande vai ficando uma sujidade. Essa sujidade esbranquiçada, ela tem o nome de esmegma, tá? Esse esmegma, ele é responsável por 90% dos casos de câncer de pênis. Ou seja, 90% dos casos de câncer de pênis estão relacionados a má higienização, né? Ou seja, os homens que não lavam o pênis direito, né? Ou seja, então tem que lembrar, sempre orientar, de puxar, né, durante o banho, de puxar o prepúcio, de limpar, né, lavar direitinho a região da glande para retirar todo esmegma que possa estar ali presente. Então, todo mundo, todo homem tem que fazer isso. E isso é questão de hábito. Então, desde criança, é importante orientar os meninos em relação a isso. E só, aproveitando que estou falando disso, para dar outra recomendação. Antigamente também, e falo antigamente, mas nem há tanto tempo assim, há uns 10 anos, mais ou menos, ainda era realizadas essas orientações de meninos, bebês, a mãe, o pai, né? Enfim, a família, nos momentos de banho, fazia uma chamada massagem na região do pênis. Essa massagem consistia em fazer, justamente, puxar o prepúcio para aparecer ali, para expor a glande do menino. Hoje em dia, isso não é mais indicado, tá? Por que que não é indicado? Ao longo dos anos, foi vendo o seguinte: quando essa massagem era realizada, acontecia de ter sangramento, de ter alguns cortes no pênis da criança, no pênis do bebê. Quando vai tendo esses cortes, o que iria acontecendo? Cicatrização. Cicatriz não estica a pele. Cicatriz, ela deixa a pele mais rígida, né? Deixa a pele mais dura ali naquela região.
Então, o menino ia crescendo, como ele foi exposto a esse processo várias vezes, e aí ao longo dos anos ele não conseguia expor a glande por causa dessas cicatrizes que foram geradas quando ele ainda era bebê, tá? Então, hoje em dia, a recomendação é, não precisa de fazer essa massagem no bebê, espera até os 5, 6 anos de idade. Com 5, 6 anos de idade, aí sim começa, tá? 5, 6 anos de idade, começa a falar, né, durante o banho, como que deve ser a higienização, aí começa a puxar um pouquinho. Começou a sentir resistência, não força, porque senão vai sangrar, vai cortar, enfim, vai machucar. Então começou a sentir resistência, para, lava e vai fazendo esse processo diariamente, até que consiga mesmo expor a glande totalmente, ou não. Se não conseguir expor a glande, aí sim deve ser realizada a cirurgia de fimose, tá? E para finalizar... Então, Marco, no Oi. caso. Marco, Oi. então, no caso de bebê, nem higienização pode fazer? Ou não tem nada a ver? Faz a higienização de maneira geral, mas sem puxar a pele demais, sem tentar expor a glande, tá? Porque o que causa mesmo essa sujidade ali na região da glande é questão mais pro lado sexual. O bebê, ele não está nem produzindo espermatozoide, Tem. né? Então não tem esse problema relacionado ao esmegma. Então, só a higienização de maneira geral, sem puxar demais ali a pele, tá? Só vai limpar, lavar durante Entendi. o banho normalmente. Bom? Entendi. Que bom. Então aí, né? Pra gente finalizar o sistema reprodutor masculino, nós temos as glândulas anexas. Glândulas anexas, nós temos as 3 mais importantes, que são a próstata, as vesículas seminais e as glândulas bulbo-urectais. Então, o que são cada uma delas? A próstata talvez seja a mais famosa, né? Que vocês mais ouviram falar, em especial por causa do exame de próstata, né? Que a gente ouve falar. Então, ela encontra-se ali próxima da superfície inferior da bexiga, produz um líquido, né, leitoso e alcalino, que colabora para a formação do sêmen. Então, a próstata tem essa importância muito grande, porque ela vai produzir, né, um líquido que vai ajudar a compor o sêmen. Tá? Então, novamente dizendo, o sêmen não é só espermatozoide. Então, ele tem uma composição de vários outros líquidos, incluindo o líquido prostático. A outra glândula que a gente tem é a vesícula seminal. Então, são 2, né, glândulas pequenas que produzem substância nutritiva para o espermatozoide. E o ducto excretor, né, de cada vesícula seminal se une com o ducto deferente para constituir o chamado ducto ejaculatório. Ou seja, na imagem ali eu vou mostrar para vocês o que seria esse ducto ejaculatório, tá? Mas as vesículas seminais, lembra que eu falei lá no início que ela produzia um líquido que ia se juntar ali na região de ducto deferente? Esse líquido das vesículas seminais, a função básica deles é nutrição para os espermatozoides. Então, vai nutrir aqueles espermatozoides para que eles possam realmente ficarem amadurecidos para, né, a fecundação. E, por fim, nós temos a glândula bulboretal, ou glândula de Cooper, que elas ficam situadas debaixo da próstata e são responsáveis aí pela secreção do fluido pré-ejaculatório, que é um fluido viscoso que facilita a relação sexual devido ao caráter aí lubrificante que ele apresenta. Então, o que seria esse líquido, né, esse fluido das glândulas bulboretais? Homens, naturalmente, quando têm ereção, quando estão ali para ter uma relação sexual, ele acaba liberando uma secreção clarinha, né, transparente mesmo, mais viscosa, antes mesmo de ter a própria penetração propriamente dita, enfim, antes da ejaculação, tem esse líquido mais transparente, tá? Só que aí ele ajuda, né, nessa questão por causa da lubrificação, então ajuda no ato sexual em si, só que algumas pessoas fazem a chamada técnica aí, técnica é um nome muito formal para isso, né? Mas algumas pessoas utilizam como método contraceptivo o chamado coito interrompido. Ou seja, tem a relação sexual sem preservativo, mas quando o homem vai ejacular, ele ejacula fora. Isso, mesmo assim, tem risco da mulher engravidar? Tem risco, porque esse líquido proveniente das glândulas bulboretais já contém espermatozoides.
em pequena quantidade, mas tem. Né? Então, eles são capazes, sim, de engravidar. Tá? Então, tem que tomar cuidado com isso também. Aqui nessa imagem, só para que vocês possam ver certinho, dessas glândulas todas, tem aqui a próstata, né, que é a maior, que é uma só, e a maior. Aqui está aparecendo duas, uma de cada lado, é porque a uretra passa no meio dela, tá? Então, a uretra passa no meio da próstata, mas é uma próstata só. Mais para cima, aqui nós temos a vesícula seminal, então, uma de cada lado, né? Então, temos as vesículas seminais, que vão se unir com os ductos aqui deferentes, com o canal deferente, para formar essa pontinha, essa partezinha, que é chamada de ducto ejaculatório, tá? Porque o homem ele vai ejacular a partir daqui desse ducto ejaculatório. E mais abaixo da próstata, tem aí as glândulas de Cooper, que são as glândulas bulboretrais que produzem esse líquido pré-ejaculatório, que já é capaz de conter esse espermatozoide, tá? Então, finalizando, né, com o sêmen. Então, o sêmen vai ser a mistura, né, de espermatozoides dos testículos e fluidos, né, das vesículas seminais, da próstata e das glândulas bulboretrais. E só a secreção das vesículas seminais contribui aí com cerca de 60% do sêmen. Então, olha o quanto de líquido que é só a vesícula seminal, né? 60%. Então, a maior parte nem é espermatozoide, tá? São os líquidos aí provenientes da vesícula seminal. Se vocês lembrarem, tem a função de nutrir os espermatozoides. E aí, cada ejaculação vai ter, né, em média, um volume de 2 a 4 ml, então um volume relativamente pequeno, mas que contém em torno de 300 milhões de espermatozoides. Então, é muito espermatozoide, né? Por isso que tem a chance ali de realmente engravidar. Lembrando, claro, os espermatozoides eles vão ter uma corrida muito grande, né, para conseguir atingir o óvulo, mas eles são uma quantidade absurda. Então, cada ejaculação, cerca de 300 milhões de espermatozoides. É muita coisa, né? E aí, só para a gente saber, né, que o sêmen é ligeiramente alcalino, que ele tem um pH de 7,5, ou seja, ele não é ácido, tá? Ele tem um pH mais básico. Por que que ele tem esse pH mais básico? Para equilibrar com o pH da região vaginal. A região vaginal já tem um pH um pouco mais ácido, tá? Então, o espermatozoide, o sêmen, né, propriamente dito, tem que ser mais alcalino para conseguir um equilíbrio entre esse pH, para atingir um pH neutro, para não matar o espermatozoide, né? E ainda através, né, desse controle do pH pela alcalinidade presente no líquido, que protege os espermatozoides, né, do pH ácido da vagina. Essa proteção é fruto, em grande parte, do líquido produzido na próstata. Então, se a gente for qualificar, digamos assim, o líquido produzido em cada uma daquelas vesículas, o líquido das glândulas de Cooper, né, das vesículas bulboretrais, são responsáveis pela lubrificação. O da próstata vai ser responsável por equilibrar o pH da região vaginal para que os espermatozoides não morram na região vaginal. E os líquidos da região das glândulas seminíferas, das glândulas seminais, são responsáveis aí pela nutrição do espermatozoide, tá? Então, nós temos esses 3 tipos diferentes de glândulas. Ok, reprodutor masculino? Tranquilo, só uma dúvida, Marco. Ah. Dúvida não, mas uma pergunta, né? Quando o homem vai ejacular, o pênis faz um movimento para cima e para baixo como se fosse bombeando para sair o sêmen, né? O porquê desse movimento? Por que desse movimento? É esse aqui, ó. É por causa do ducto ejaculatório. Então, tá como se fosse contraindo para conseguir expulsar mesmo o sêmen que está ali já formado, pronto para ser eliminado. Ah, tá? entendi. Então, esse movimento como se fosse de contração mesmo para eliminar aqui o sêmen, tá? Entendi. E deixa eu ver se tem outra coisa relacionada. Ah, tá. Tem outra coisa. Aproveitando a pergunta aí, casos que podem acontecer. Quando o homem
ele se estimula muito, ele tem, né, inclusive, talvez alguma relação sexual, enfim, só que por algum motivo ele não conseguiu ejacular naquele momento. Provavelmente, logo após esse estímulo mais intenso, ele vai ter dores na região do testículo. O testículo vai doer, tá? Isso é provocado por quê? Essas dores é porque foi, tipo, o corpo estava todo preparado, né, para a ejaculação. Então, a questão toda dos líquidos provenientes, né, do testículo, das vesículas seminais, da próstata, tudo que já estava aqui no canal deferente, já foi se preparando para a ejaculação. Ou seja, preparou o que estava pronto para sair, para eliminar do corpo, e já começou a produzir mais, né, que já ficaria ali como se fosse um reservatório. Só que não foi eliminado. Então, como se tivesse ficado um excesso. Uhum. Aí dói um pouco nesse momento. Depois passa, tá? Porque o corpo dá um jeito de absorver. Mas é natural isso. Tá? Entendi. E acho que é basicamente isso. E só uma outra dúvida em questão Ah. do sêmen, porque tem pessoas que parece que ligou uma torneira de água mesmo, que tem Aham. quantidade absurda quando ejacula. E o porquê disso? Tem pessoas que ejaculam menos, outros que ejaculam muito mais. Tem. Isso varia mesmo, de pessoa a pessoa, tá? E o que acontece muito nessas questões? Tem homens que ejaculam, né, numa quantidade maior, e em especial, se esse homem ficou muito tempo sem ejacular, quando ele vai ejacular, ele ejacula uma quantidade maior, né? Porque como se tivesse acumulado. E outras questões é que se ele for ter mais de uma ejaculação ao longo do dia, a segunda, terceira ejaculação e por assim em diante, vai mudando a qualidade e a quantidade de sêmen que vai sendo eliminada aí nessas ejaculações sequentes, né? Então, a primeira ejaculação é uma ejaculação que tem uma quantidade maior, e que tem maior em volume, né? E que tem uma quantidade maior também de espermatozoides. A segunda, terceira ejaculação, se for tendo mais, vai ser uma quantidade pequena de sêmen, e a coloração vai ficando diferente, tá? Porque já vai ter pouco espermatozoide, vai ser mais líquidos provenientes da próstata, da vesícula seminal, do que espermatozoide propriamente dito, tá? Entendi. Entendeu? E a quantidade varia de homem para homem. Tem homens que ejaculam uma quantidade maior, outros menores, mas é em torno aí de 2 a 4 ml, tá? Naturalmente. Beleza, obrigado, Marco. Nada. Então vamos para o reprodutor feminino. Hoje nós vamos falar a parte mais tranquila do reprodutor feminino, para deixar a parte mais complexa, né, que é a parte que vai envolver ciclo menstrual, a questão hormonal, digamos assim, para quando a gente for falar especificamente somente do reprodutor feminino, porque isso dá muito pano para manga, digamos assim. Então vamos lá. O reprodutor feminino, então, né, é um conjunto de órgãos, né, cuja função é produzir a ovulação, receber o gameta masculino pela cópula e alojar o embrião. Então, ele tem essa responsabilidade, né? E ele está localizado no interior da cavidade pélvica, ou seja, ele é interno, né? E a pelve constitui ali um marco ósseo forte que realiza uma função protetora. Então, nesse momento, a gente já vê a questão relacionada à mulher, como que esse sistema reprodutor ele leva importância, inclusive, à questão esquelética. O sistema reprodutor feminino, ele vai sendo mais interno e o útero, propriamente dito, ele está realmente protegido ali pela pelve, né, pelos ossos que compõem ali a pelve. Porque, caso a mulher engravide, o feto, o bebê, ele tem que ficar bem protegido. E esse útero também, ao longo da vida, ele tem que ficar protegido para evitar, né, qualquer lesão no útero que possa impedir a reprodução, tá? O reprodutor feminino, né, dividido de duas maneiras, genitália interna e genitália externa. Então, a genitália interna, a gente vai ter os ovários, 2, que são um de cada lado, as tubas uterinas, também 2, uma de cada lado, que também são chamadas de trompas de falópio. Essas trompas de falópio é um termo utilizado mais antigamente, hoje em dia está sendo chamado mais de tubas uterinas mesmo. O útero,
propriamente dito, e a vagina, né? E na genitália externa vai estar presente os pequenos e grandes lábios, o orifício urinário, né, que é a uretra, o orifício vaginal, e também na genitália externa tem a presença do clitóris. A mulher, ela tem esse órgão, né, essa parte do sistema reprodutor feminino, que é o clitóris, que é o único órgão que tem a função específica relacionada ao prazer. Até hoje, o que se sabe de função para o clitóris é dar o prazer sexual para a mulher. Tá? Não se conhece outra função para ele. Né? O clitóris ele tem uma quantidade de inervação muito maior do que a glande masculina. Tá? Então, ele recebe ali mesmo uma inervação muito grande. Então, ao ser estimulado, tem que ser estimulado, inclusive, com cuidado, porque senão machuca, porque senão dói. Tá? Então, os ovários, né? Indo por partes, nessa genitália interna. Eles são duas glândulas, né, em forma ovoides, localizados no abdômen, nas fossas ilíacas, presos por ligamentos. Então, ou seja, está na fossa ilíaca, uma do lado direito, uma do lado esquerdo. Ao contrário dos homens, que vão produzindo espermatozoides ao longo da vida, né, então o homem produz espermatozoide até 80 anos, produz, claro, com uma qualidade diferente daquele homem de 20 anos, mas um homem de 80 produz, o de 90 produz também, e assim sucessivamente. A mulher, não. A mulher, ela já nasce com os dois ovários, e dentro de cada ovário desse, vai ter uma quantidade X de óvulos, tá? Esses óvulos, ao longo, né, dos ciclos menstruais, vão sendo liberados gradativamente. Normalmente é liberado somente um óvulo por vez, mas, vez ou outra, pode ser que ocorra a liberação de mais de um, tá? Mais de um óvulo. Então, a mulher já nasce com a quantidade pré-determinada, né? Diferente do homem que continua produzindo a vida inteira, né? Além dessa questão do armazenamento dos óvulos, propriamente dito, os ovários eles têm a função muito importante da produção dos hormônios femininos. E essa produção de hormônios femininos são dois, que são o estrógeno, que é responsável pelo desenvolvimento, né, dos órgãos sexuais femininos e dos caracteres femininos, secundários femininos, e a progesterona, que vai ser responsável pelo espessamento da parede uterina, preparação das glândulas mamárias, né, para a produção de leite quando essa mulher engravida. Então, tudo isso é relacionado a esses dois hormônios, tá? Então, vocês viram que lá no reprodutor masculino, o homem ele produz um hormônio, testosterona. Aqui no feminino já tem essa diferença. Os ovários produzem principalmente esses dois, estrógeno e progesterona. Então, a mulher ela já tem uma questão de ter um certo controle dos níveis desses dois hormônios. Então, por isso que as mulheres acabam sofrendo alterações ao longo do mês, né? Porque vai ter a questão ali do ciclo menstrual propriamente dito. Enfim, isso atrapalha muito a rotina mesmo da mulher, né? Aqui ainda tem essa foto, né, ampliada aí do corte do ovário, para que a gente consiga ver como que é o ovário. Então, esse ovário a gente consegue observar que tem os folículos primordiais, estão mostrando eles aqui menorzinhos, tá? As células mesmo foliculares que estão espaçadas, né? E aí, dentro dos folículos, propriamente dito, vai ter núcleo, vai ter citoplasma, enfim, tem tudo isso dentro do ovário. Se for pegar uma lâmina ali do ovário e cortar, a gente consegue observar essas células que existem lá. Saindo dos ovários, e essa imagem é boa para a gente visualizar, né? Então, os ovários aqui nessa imagem estão sendo demonstrados nessa cor mais para o lado do amarelo, né? Amarelo, laranjado, assim, mais clarinho, enfim. São os ovários. Então, fica preso por ligamentos, um de cada lado. Conectando esses ovários ao útero, nós temos as trompas, né? Trompas de Falópio ou tubas uterinas, que ficam aí certinhos, uma de cada lado, que são os locais que, no caso de ligadura, né, que é a cirurgia para causar a esterilidade feminina, é realizado nessa região, tá? Fazer ligadura das trompas.
Então, são 2 ductos aí que unem o ovário ao útero. Esses tubos uterinos, ele tem a presença de cílios, ou seja, como se fosse uma membrana ciliada, tá? Como se fosse cheia de pelinhos no interior dela. Esses pelinhos são bem pequenos, eles são microscópicos, e eles são responsáveis por realizar alguns movimentos peristálticos, que são utilizados para levar o óvulo, que saiu dos ovários, até o útero. Então, esses cílios, eles vão empurrando esse óvulo, de acordo com esses movimentos peristálticos, até chegar no útero. Para que no útero, né, ele consiga, sem o óvulo fecundado, consiga ser implementado ali, enfim, a gestação aconteça. Normalmente, na maior parte das vezes, a fecundação ocorre no meio dessas tubas uterinas. Tá? Então, o óvulo foi fecundado e aí é carregado pela tuba até chegar no útero. Né? Então, a função principal das tubas é o transporte do óvulo. Tá? E só lembrando, essas tubas uterinas e o útero também, que nós vamos falar agora, são constituídos de musculatura lisa. Tá? Então, eles têm movimento involuntário e eles têm esse movimento que é chamado movimento peristáltico. Tá? Aqui uma imagem, né, dessa tuba uterina. Ocorre gravidez nas trompas, não ocorre? Ocorre, pode acontecer. E aí, é uma gravidez de risco? Precisa ser feito algum procedimento para empurrar, não sei. O que é feito nesse caso? Como a mulher descobre? Então tá, deixa eu só voltar aqui a imagem, então, para a gente ver essa questão que é uma questão muito séria, inclusive, tá? Que é a chamada gravidez ectópica, né? Que pode acontecer. A gravidez nas trompas, né? Na tuba uterina. O óvulo foi fecundado na tuba e, às vezes, ele foi implementado na própria tuba uterina. Só que o que acontece? A tuba, né, não tem as mesmas características que o útero. Então, ela não consegue nutrir aquele óvulo, nutrir aquele embrião. Então, normalmente, a gravidez ela não evolui. Então, às vezes, a mulher ela vai começar a sentir algumas cólicas, vai começar a sentir algumas dores, aí vai procurar um serviço de urgência, né? No serviço de urgência é realizado alguns exames, inclusive o exame de gravidez, onde vai dar positivo, tá? Porque ela realmente está grávida, e aí o corpo já começa a produzir os hormônios ali relacionados à gravidez, mas como a gravidez fica nas tubas, que dá para ser verificada pelo ultrassom, não tem muito o que fazer, tem que retirar. Tá? Não consegue evoluir aí com a gravidez, tá? Porque o óvulo ficou implementado no lugar errado. Então, e não tem perde a como criança. nem mesmo fazer algum tipo de procedimento para descer para o colo do útero? O grande realmente, se for ectópica, vai perder e ponto? O grande problema é o descobrir que ela está grávida ali na região das trompas. Porque se ela descobrir precocemente, pode ser que seja realizado algumas coisas. Mas a maior parte dos casos são descobertos já mais avançado, onde já nem tem mais embrião mesmo, propriamente dito, vivo ali. Né? Porque a trompa não consegue dar vida pro bebê. Né? Então ele acaba falecendo, ele acaba não desenvolvendo, melhor dizendo, aí tem que retirar. E além do bebê, a mulher também sofre algum impacto na saúde dela? Sofre, tá? Em especial, devido à implantação ali nas tubas, tem um risco imenso de hemorragia. Então pode ter hemorragia, tá? Hemorragia de 2 formas ainda. Pode ser uma hemorragia, ela tem um sangramento vaginal, que ela pode perceber aquilo, né? Ou ela pode ter uma hemorragia interna, né? Que pode romper a trompa, e ela tem uma hemorragia interna. Então coloca ela em risco, tá? Então é perigoso esse tipo de gestação. Muito perigoso. Então tem esse risco mesmo. Professor, Oi. tem algum sintoma que a mulher pode ter se acontecer essa hemorragia interna? Normalmente a pressão cai, tá? A pressão cai, a região abdominal fica mais sensível, fica inchada, dolorida,
E ela vai começar a perder mesmo a coloração, ela vai começando a ficar pálida, porque a pressão está caindo, o coração ele vai dar uma disparada. Isso tudo são esses sinais assim de alerta. Ah, sim, obrigada. Por nada. E só outra coisa, gente, aproveitando também, como a gente falou aí dessa gravidez nas tubas uterinas, ainda tem o risco de acontecer uma gravidez ectópica mesmo, fora das tubas uterinas. Que é aqui no início da tuba, próximo ao óvulo, próximo ao ovário, essa tuba é como se fosse uma mãozinha que está ali para pegar os ovários. Pode acontecer da mulher ovular e ter uma relação sexual, né, naqueles dias da ovulação, e esse óvulo ser fecundado bem aqui no início da tuba uterina. Se esse óvulo é fecundado no início da tuba uterina, às vezes ele fica um pouco pesado e cai. E aí, ao invés de ele cair para dentro da tuba uterina, para ele ser levado para o útero, ele cai para fora da tuba. Então, ele cai na cavidade abdominal. Então, ele vai ser implementado ali no meio do intestino, bexiga, útero. Então, ele fica ali no meio daquela confusão toda, que também não é local para desenvolver. Então, a mulher também, o tempo vai passar, ela vai começar a sentir cólicas, vai começar a sentir dores, e aí vai realizar o exame, né? Realiza o ultrassom, que consegue verificar que essa gravidez ectópica, tá? Que está fora do útero. Aí também tem que remover, porque não tem condição, porque o bebê não desenvolve, tá? Então, mais uma das questões aí que podem acontecer relacionada à gestação. Ok aqui? Ô Marco. Oi. Então, aquela história de que a gravidez nas trombas ela pode evoluir até os 6 meses é mentira? Normalmente, sim. Tá? Tem casos que ocorrem? Pode ocorrer. Mas, particularmente, eu nunca vi isso acontecendo, porque o bebê ele não consegue os nutrientes adequados. Então, ele não consegue desenvolver, ele não consegue crescer. Tá? A não ser, vamos supor, o caso mais extremo que pode ser, que essa gravidez nas tubas, né, nas trompas, seja bem aqui na bordinha entre as trompas e o útero. Que aí esse bebê está sugando os nutrientes vindo do útero. Aí ele consegue sobreviver um tempo maior, né, que ele consegue crescer e, enfim, faz o parto adiantado. Mas se for no meio mesmo da tuba, ele não consegue. Entendi. Então, aí, no caso, conseguiria fazer o parto, né, prematuro? Conseguiria. Aí teria, né, levar para UTI neonatal, essas coisas todas. Mas conseguiria. Tá? Entendi. Tá bom, então. Obrigada. Por nada. Então, vamos lá, né? Para o próximo, que só a foto para vocês verem como que é essa questão da tuba uterina, né? Para a gente conseguir identificar. Então, a tuba uterina, né? Tem essa camada dela toda muscular, que vai ter, né, essas células secretoras. E se vocês observarem aqui no meio, que estão as células ciliadas. Olhem aí para vocês verem a presença dos cílios. É como se fossem os pelinhos que ficam aí no meio da tuba, para conseguir empurrar o óvulo até o útero. Tá? Então, tem essas células aí ciliadas, como se fossem os pelinhos mesmo, para fazer esse movimento. Enfim, a gente chega no útero, propriamente dito. Né? O útero, a gente fala que ele é um órgão ímpar. Ímpar porque é um só, né? Oco. Então, normalmente, né, fora a gestação, ele é um órgão oco, em forma de pera, invertido, né? Uma pera de cabeça para baixo, localizado na cavidade pélvica entre o reto e a bexiga. Então, ele está ali naquele meio. Entre o intestino e a bexiga está o útero ali competindo por um espaço. Uma das funções do útero, né, talvez a função principal dele, seja alojar o embrião, né, alojar ali o óvulo que foi fecundado para que o embrião cresça, desenvolva, né, e gere o bebê propriamente dito. E esse útero, ele vai ser dividido em 3 camadas. Nós temos, então, o chamado endométrio, miométrio e perimétrio. Então, o que seria cada uma dessas camadas? O perimétrio
seria a camada mais externa, ou seja, a camada de fora do útero, tá? O miométrio seria a camada de músculo, propriamente dito, como se fosse a camada do meio do útero, e o endométrio seria a camada interna. Esse endométrio é onde vai acumulando sangue ao longo do mês e que ele acaba tendo a descamação desse endométrio que vai gerar menstruação para a mulher, tá? Mensalmente. Então, a menstruação nada mais é do que a descamação desse endométrio, tá? Que acontece mensalmente. No útero ainda tem a questão relacionada, né, ao colo do útero. Então, o colo do útero faz a comunicação, né, com a vagina. E esse colo do útero a gente consegue visualizar por meio do exame de Papa Nicolau. Então, é fácil visualização. A gente consegue perceber alterações nesse útero, nesse colo do útero, somente pelo exame de Papa Nicolau, né? Então, dá para verificar tudo, além, né, das células que são coletadas para mandar para fazer exames laboratoriais mesmo. E, infelizmente, o câncer de colo do útero atinge milhares de mulheres anualmente, né? Então, o que vale também é prevenção. Tem que fazer a prevenção certinho, ir lá coletar, fazendo esse exame de Papa Nicolau anualmente, de acordo com a recomendação, tá? E outra forma de prevenir o câncer de colo de útero é prevenindo o HPV. Que o HPV, o papiloma, vírus humano, é o principal causador do câncer de colo do útero, né? E esse HPV, a maior parte das vezes, a mulher acaba adquirindo por meio de relações sexuais sem uso de preservativo. E aí contamina o colo do útero, né? Então, tem como fazer, tem como prevenção. Hoje em dia nós temos vacinas. Então, vacinas para o HPV hoje em dia está disponível, né, gratuitamente na rede pública para crianças, adolescentes, né, início da adolescência, porque aumenta a eficácia dessa vacina quando a pessoa, né, ela não iniciou ainda a vida sexual. Então, hoje está disponível tanto para meninos quanto para meninas. Então, os dois podem tomar. Tem a faixa etária certinha, em torno ali de 9 a 12, 15 anos de idade. Vai depender de meninos e meninas. E aí podem se vacinar. É importante que os meninos também se vacinem, porque eles não desenvolvem a doença, mas eles são os transmissores, né? Eles quem transmitem a doença para as meninas. Então é importante que todos aí mantenham vacinados contra isso, né? Professor, Oi. qual o tamanho do útero de uma mulher não grávida? Mais ou menos o tamanho da sua mão fechada, tá? Esse vai ser o tamanho do útero. É mais ou menos esse tamanho. Né? Tem essa variação de mulher para mulher, mas é mais ou menos o tamanho da mão fechada. Que aí vai ser. E outra coisa que me fez lembrar... E o ovário? Eu já ouvi falar que o ovário é bem pequenininho. O ovário é pequenininho. O ovário é quase que um pouquinho maior que uma bolinha de gude. Deve ser uns 2, 3 centímetros. Ele é pequeno, tá? Fica um de cada lado, é bem pequenininho. Bem pequenininho mesmo. Por nada. E ali também, gente, é importante essa relação do útero, devido à posição dele, quando a mulher fica grávida, né? Quando a mulher fica grávida, em especial mais para os últimos meses da gravidez, quem já ficou grávida, né, de vocês, vai saber falar melhor do que eu, inclusive, sobre essas questões que acontecem. A mulher grávida, assim, ela fica com vontade de ir no banheiro toda hora, né? Fazer xixi. Então ela vai no banheiro, faz um pouquinho de xixi, volta. E aí passa um tempinho, ela já está com vontade de ir no banheiro de novo. Por que isso? Aqui, né, como a gente disse, o útero está competindo espaço com a bexiga e com o intestino. Então, ele como se ele estivesse pressionando a bexiga. Tá? Então, por isso que a mulher tem essa vontade de ir ao banheiro toda hora. Sem contar que algumas mulheres também elas queixam de dificuldade para ir no banheiro fazer cocô, né? De prisão de ventre, por causa aí, ao longo da gestação, por causa dessa competição do espaço entre o útero e o reto e a bexiga, tá? Então vai acontecendo essa dificuldade, em especial mais para o final da gestação.
E aqui, né, para a gente finalizar hoje o reprodutor feminino, nós temos aí a genitália externa, temos a vagina, né, ainda, e depois a genitália externa. A vagina, então, ela é o tubo muscular que comunica a cavidade uterina com o meio externo. Então, ela é composta de músculo, sim. Então, a mulher tem como fortalecer essa região vaginal. Tem exercícios para a região vaginal propriamente ditos, né? Então, tem como a mulher conseguir controlar a vagina. Ela vai ter, né, essa função para ter essa questão relacionada à musculatura para ajudar na expulsão do bebê que vai nascer de parto normal e também vai ajudar ali na relação do trabalho durante a atividade sexual. A vagina, ela ainda tem, em relação ao tamanho dela, internamente dizendo, né, porque a vagina é interna, ela, naturalmente, a mulher tem cerca de 8 centímetros de vagina. Só que, quando essa mulher ela vai ficando estimulada, ela vai ficando excitada, né, para ter uma relação sexual, a vagina dilata. Então, ela chega a atingir até 16 centímetros, tá? Então, nos momentos aí de relação sexual, a vagina recebe essa dilatação natural, que não vai gerar dor nem nada do tipo, e consegue chegar aí em cerca de 16 centímetros, tá? Fora isso, naturalmente, tem cerca de 8 centímetros. Como funções, né, da vagina, expulsar os produtos da menstruação, receber os espermatozoides, permitir a passagem do feto, e ter a relação sexual propriamente dito. E ainda que nessa região, aproveitando essa imagem, nós temos sim a genitália externa. Na genitália externa, o que a gente ainda pode dizer da questão, né? O que tem os componentes? O monte de pubis, né? A região pubiana, onde vai ter os pelos, que antigamente, né, alguns anos atrás, eram ditos bastante essa questão da presença dos pelos pela questão da proteção contra atrito durante a relação sexual. Hoje em dia, isso, né, esse termo, assim, já não está sendo mais utilizado, né? E na genitália externa ainda vai ter a questão dos pequenos e grandes lábios, que servem para proteger mesmo o meato uretral e também a vagina, propriamente dito, né? O clitóris, que ele é mais superior. Lembrando que o clitóris é exclusivamente responsável pelo prazer sexual, não tem outra função aí descoberta para ele, né? A uretra feminina, nós falamos que a masculina tem cerca de 20 centímetros, né? A uretra feminina tem cerca de 4 centímetros. Então, 3,8, 4 centímetros aí, em média, o tamanho da uretra feminina. Por isso que as mulheres estão mais susceptíveis a ter a infecção urinária se comparado aos homens, tá? Por causa desse tamanho da uretra que é pequena, né? E a proximidade entre uretra e região anal. E a vagina, O né? tamanho da vagina. Professor, Oi. o tamanho do clitóris exposto está relacionado com prazer. E outra coisa, a mulher que toma anabolizante também pode ter o tamanho alterado? Pode. Então, isso, em relação ao tamanho do clitóris, né, propriamente dito, exposto, ele altera de mulher para mulher, pode sim ter relação direta com a questão do prazer, né? E mulheres que utilizam anabolizantes, ou nem precisa necessariamente ser anabolizantes, talvez, alguns medicamentos, inclusive, que vão ter relação com a questão hormonal, estimulam, de certa forma, o crescimento do clitóris, tá? Então ele fica mais proeminente, tá? De mais fácil localização, inclusive. Tá? Então dá para a gente verificar isso na prática. Necessariamente, então, a mulher que toma anabolizante vai ter o tamanho do clitóris alterado e sentir maior prazer, no caso? Não o sentir maior prazer, não necessariamente, porque isso tem várias outras coisas relacionadas, né? O prazer
em especial na mulher, ele não é só localizado. Ele envolve, né, outras coisas também. Mas ele sim, ele fica mais proeminente na maior parte das mulheres. Não é um fator assim determinante. Todas as mulheres que utilizam vão ter, mas a maior parte das mulheres que utilizam tem o clitóris um pouco maior. Tá? Devido à questão ali hormonal, que recebe uma quantidade maior de hormônio que auxilia nesse desenvolvimento a mais do clitóris, tá? Mas não quer dizer que ela vai receber maior prazer se comparado a uma mulher que não tomou anabolizante. Isso varia muito por causa desses outros aspectos que são levados em consideração. Tá? Ok. E só outra coisa que eu não tinha dito, deixa eu voltar aqui na região do útero, que o útero, né, ele também ele é de músculo, né? E ele tem essa contração involuntária e que muitas de vocês talvez sintam as questões relacionadas a cólicas. Então, vocês podem aí falar também, melhor do que eu sobre isso, sobre a questão de cólicas. Que cólica vai ser uma contração uterina, então o útero dói, contrai muito e gera uma dor, assim, pra caramba, né? Varia, claro, de mulher para mulher, mas normalmente tem muitas mulheres aí que queixam bastante dessas dores de cólica, né? Em especial, as mulheres que acabam desenvolvendo a chamada endometriose, que nós vamos falar disso, de endometriose, né, quando a gente falar especificamente no dia de saúde da mulher, né, falar aí desse reprodutor, especificamente do reprodutor feminino, tá? Ok até aqui, gente? Tranquilo. Ok. Alguma dúvida? Alguma questão? Não, tô tranquilo. Então tá. Então agora, só vou colocar aqui o vídeo para vocês verem. Cadê? Deixa o vídeo. Da vasectomia, para que todo mundo consiga ver. Aqui eu compartilho minha tela para vocês verem certinho. Deixa eu achar um vídeo que mostre certinho. Acho que esse aqui mostra. Que eu já vou compartilhar com vocês. Não mostra. Peraí que eu tô procurando um vídeo que mostra mesmo, tá? O procedimento. Aí esse aqui ele... Ele também não vai mostrar. Peraí que eu vou achar esse vídeo. Para vasectomia, normalmente ainda, homens podem ficar com uma certa ansiedade, né, para fazer mesmo essa cirurgia, porque vocês sabem como que é, né? O homem mexeu ali relacionado à sexualidade, mexeu na região testicular, fica tudo com medo, né? Então vai ter uma certa ansiedade. Gente, cadê o vídeo que eu sempre uso? Achei. Então vou compartilhar aqui com vocês. Vou aumentar a tela. Compartilhar. Cadê minha tela? Vasectomia. Eu vou ampliar aqui. Áudio não tem nem muita importância, não. É só o vídeo mesmo para vocês verem como que acontece a cirurgia, tá? Então aí nesse início tá dando anestesia local, né? Então, uma recomendação que é realizada para os homens é realizar, né, a depilação antes de ir fazer a cirurgia, tá? Ele já vai tirar a mão, tá? Para que vocês possam ver. Então tá fazendo a incisão ali na região do testículo. Aquilo é uma pinça para abrir mesmo, para conseguir puxar o ducto deferente.
aquilo ali que ele está puxando já é o ducto deferente. Ele só está usando a lâmina de bisturi para abrir um pouquinho mais de espaço para conseguir puxar mesmo o ducto, para que vocês possam ver como que ele vai cauterizar, enfim. Aquilo branquinho ali, certinho, agora dá para ver bem, é o ducto deferente. E vocês estão vendo que não tem sangramento nenhum, né? Agora o momento do corte. Isso que ele está utilizando para cortar ali é o cautério, eletrocautério, tá? O cautério ele tem uma função dupla, que é de corte e também de, como se fosse queimar, que é cauterizar, tá? Para evitar sangramentos e para, no caso ali, ele vai dar um nozinho, inclusive, e depois vai lá e vai queimar ainda a pontinha para evitar mesmo que o espermatozoide possa passar por ali posteriormente. Né? Agora você vai repetir, porque fez de um lado, vai ter que fazer do outro também, né? Lembrando que são 2 ductos, né, deferentes, então tem que ser realizado dos 2 lados certinho, senão fica falha, né, cirurgia. Tranquilo? Deu para todo mundo ver aí como que é feito? Deu. Então, ótimo. Então, vocês viram ali, é claro que foi, né, no vídeo aí, bem rapidinho, 2 minutinhos, na prática um pouquinho mais do que 2 minutos, mas é um tempo rápido também, tá? E muito, muito mais simples do que a ligadura nas mulheres, né? Quando a gente for falar, né, especificamente da mulher, vou pegar um vídeo também da ligadura de trompas para que vocês possam ver. Antigamente, alguns anos atrás, poderia ainda realizar a ligadura de trompas durante o parto, né, um parto cesárea, mas hoje em dia já não pode. Então, o médico que faz isso, ele faz falando que vai ajudar a mulher, essas coisas, mas legalmente dizendo, ele não poderia fazer no mesmo procedimento, tá? Então, hoje, na maioria das vezes, tem que fazer 2 cirurgias para realizar essa ligadura, né? Mas as técnicas cirúrgicas estão evoluindo também, hoje já pode ser realizado, inclusive, por vídeo. Então, quando formos falar exclusivo da mulher, eu mostro para vocês direitinho, tá? Então, gente, agora eu já mandei o slide para vocês lá no grupo. Aí agora eu vou mandar um exercício sobre isso, sobre essa finalização do sistema muscular e sobre esse início, né, do sistema reprodutor, para vocês me enviarem até sexta da semana que vem. E qualquer coisa, estou à disposição, é só vocês me chamarem, ok? Alguma dúvida, alguma colocação de vocês? Ou tá tudo tranquilo mesmo? Tudo ótimo. Ok, Tá tranquilo. Então tá bom. Então vou mandar lá no grupo e vou colocar no AVA também, tá? Ok. Qualquer coisa, vocês me chamam. Beleza. Então, meninos, boa noite para vocês. Bom final de semana. Boa noite. Boa noite. Obrigada. Boa noite. Obrigado. Até sexta de semana que vem. Até. Tchau. 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 Beleza.